Olá, meus amores! Bom, chegamos sexta-feira, espero que vocês tenham um final de semana bom, descansem, aproveitem, tá? Fiquem com Deus, né? No final de semana, e reflete de felicidade para vocês. Bom, em arte, nós vamos estudar sobre tipos e formas de teatro. Vamos estudar o teatro mambembe, o teatro lambe-lambe e o teatro de revista, tá? Eu vou ler o textinho do livro de traço para vocês, ok? Tipos e formas de teatro. Você já aprendeu que o teatro, o que é o teatro? É uma forma de expressão de artes, né? É uma forma de arte em que o ator ou o conjunto de atores interpreta, encena uma história para um determinado público, em um determinado lugar. Observe as imagens. Ok? Bom, o que você imagina que está acontecendo naquela imagem? Você acha que essas imagens têm alguma coisa em comum entre elas? Você já presenciou alguma dessas cenas? Bom, os vários tipos de teatro. O que essas imagens têm em comum é que todas elas são uma forma de teatro, ok? O teatro tem inúmeras formas de ser apresentado. Aqui vamos conhecer apenas algumas delas. Então, esses três que eu coloquei é só alguma delas, ok? Vamos começar com o teatro de mambembe. O mambembe era uma companhia de teatro que ia de cidade em cidade. Elas iam em carroça, né? Os seus atores e atrizes eram chamados de saltimbancos. Eles literalmente carregavam a casa nas costas, porque a carroça em que ele se locomovia era também o palco. Carregavam não só a casa, mas também o cenário das peças, seus figurinos, maquiagens e etc. Eles andavam sempre em bandos e não tinham morada certa. Eles não paravam em cidade nenhuma, porque a igreja naquela época era muito rigorosa, poderosa e implicante. Era ela que escolhia o que as pessoas podiam representar. De preferência, textos cristãos, tá? A igreja não, ele só deixava se fosse cristão, se não fosse não podia apresentar. E os saltimbancos não queriam saber dessa prisão, pois o negócio dele era usar a criatividade e representar o que bem quisessem. Por isso, a igreja os perseguia e eram tratados como fora da lei. Por esse motivo, eles começavam a usar máscara para não serem reconhecidos. Eles também representavam peças engraçadas, né, que é as comédias, ou dramáticas, como os gregos. Uma tradição que descreve diretamente os saltimbancos é o circo. Olha a imagem deles. Okay? A expressão mambembe surgiu no Brasil, provavelmente entre os séculos 17 e 18. E muitos defendem que a palavra é de origem africana, banto ou mumbembe, que significa lugar distante. Então, mambembe significa lugar distante porque eles viajavam muito, ok? Vamos para o teatro lambe-lambe. O teatro lambe-lambe, também conhecido como teatro de miniaturas, é uma das formas de se fazer teatro. É uma das modalidades do teatro de bonecos, que tem curta duração, era pequena peça. São no máximo 2 minutos de apresentação e apenas um espectador por vez assiste a encenação. Então só assiste uma pessoa por vez. O teatro lambe-lambe tem seu espaço cênico, ou seja, o palco onde acontece a história, dentro de uma caixa. Tudo lá dentro é uma miniatura. Nesse espaço são apresentadas peças teatrais através de manipulação dos bonecos, com o auxílio de fones de ouvido. O público acompanha a narrativa e através de um visor espia esse universo em miniatura. Essa linguagem está relacionada à poética,
dos pequenos formatos estabelece uma relação mais intimista com o público, gerando um ambiente de cumplicidade com o espectador. Feira do Teatro Lambi-Lambi. Desde a invenção da caixa cênica em 1980, pelas brasileiras Ismine Lima e Denise de Santos, o espetáculo de animação encerra seus espectadores. As feiras, onde os caixotes se encontram, geralmente nas praças das cidades pelo país, se envolve num clima de alegria e curiosidade. Cada integrante tem a sua caixa e as peças são apresentadas simultaneamente. Assim, os visitantes têm a oportunidade de assistirem a vários mini-teatros. As histórias são contadas usando técnicas como teatro de sombra, de bonecos e variedades de linguagem de animação. Os mini-cenários dentro das caixas foram inspirados nas máquinas fotográficas, com o nome de Lambi-Lambi, que no início do século XX eram comuns nas praças brasileiras. As mensagens em garrafas, estão pelo mundo, jogadas ao sabor das ondas. Que fim elas levam? Vão ao fundo ou encalham? São profundas ou algo que as valham? O espetáculo de teatro Lambi-Lambi, inspirado nessas garrafas sem destino, que navegam pelos mares à procura de alguém que as decifre. Acontece dentro de uma garrafa e o público é convidado a expirar pelo gargalo. Toda a estética foi concebida a partir das cartas, bilhetes e recados recebidos pela autora. Vamos para o teatro de revista. O teatro de revista é um gênero de teatro que teve muita aceitação pelo público antigamente. Teve importância na história das artes cênicas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Tinha como principal característica a apresentação de inúmeras musicais, o figurino exuberante, cheio de plumas e paetês. O espetáculo teatral também era composto por números falados e tinha humorismo. Os figurinos eram uma grande preocupação, pois precisavam transparecer um clima alegre e descontraído. E os cenários criados eram fantasiosos e multicoloridos. Esse gênero teatral alcançou grande popularidade no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, pela crítica bem-humorada, com que enfoca certos aspectos e assuntos do cotidiano do país. O teatro de revista brasileira surgiu em 1859 no Teatro Ginásio do Rio de Janeiro. Bom, acabamos por aqui nossas aulas de teatro, espero que vocês tenham aprendido. Tem de ver na plataforma, qualquer problema estarei por lá. Beijos, bom final de semana e até a próxima.